Namastê. Dando continuidade a essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre a visão do uso dos sentidos dentro do Ayurveda e a importância do uso correto deles para que a gente possa obter saúde, no sentido de que, sentido dos sentidos ficou ótimo, a gente não deve usá-los de forma excessiva, a gente não deve não usá-los nunca, e a gente não deve usá-los de uma forma errada, que essas formas todas trazem problemas para o nosso estado de saúde. Em relação ao olfato, o que seria então um uso excessivo do olfato? Na verdade, qualquer exposição exageradamente contínua a qualquer cheiro forte, cheiro importante, cheiro impactante, sendo ele bom ou ruim. O cheiro ruim é fácil da gente não querer estar perto dele o tempo todo, né? O corpo sabiamente nos protege. Basta perguntar para alguém que trabalha no ML o dia inteiro, examinando corpos em putrefação. O que faz a pessoa que precisa trabalhar lá para se proteger contra essa exposição contínua, forte. Existem outros lugares de trabalho em que as pessoas também precisam se proteger, inclusive açougues, tem aquele cheiro peculiar de carne, de sangue, né? E também tem o outro espectro, mesmo com cheiros bons. Aqui eu gosto de usar como exemplo lojas. Vai dar um rolê no shopping hoje em dia, quase toda loja tem um cheiro assinatura, não é verdade? Às vezes um perfume até, inclusive tentam vender, às vezes os clientes querem vender o que foi aquele aroma que tu, como um cliente, foi atraído por ele para entrar na loja, para fazer alguma compra e para sair, obviamente, mas pergunta para alguém que trabalha ali dentro o dia inteiro, exposto àquele cheiro, por melhor que seja, mas de uma forma tão intensa que aquilo acaba trazendo prejuízo para o seu estado de saúde, mesmo que seja mental mesmo, tá? Então, isso é o excesso de exposição a cheiros. A gente tem que ter muito cuidado com o olfato. Nosso olfato, na verdade, é um sentido muito delicado. Sabem que dentro do nosso nariz, agora isso é um parênteses, dentro do nosso nariz existe uma área tão peculiar que ela é uma área em que o cérebro se conecta praticamente diretamente com o mundo externo, nosso sistema nervoso central. Durante toda a volta dele, normalmente, em volta aqui do crânio, começa com o crânio, mas tem outras camadas de proteção, e ao longo de toda a coluna, nosso corpo tem estruturas que protegem e isolam todo o nosso sistema nervoso do meio externo. Porém, existe um lugar peculiar dentro da fossa nasal em que não há uma barreira praticamente nenhuma isolando o nosso sistema nervoso do meio ambiente. Tanto que, dentro do Ayurveda, a gente usa essa área como uma forma de absorver medicamentos através de uma terapia chamada Nasya. E no lado da medicina moderna, a gente acessa o nosso sistema nervoso central. Muitos neurocirurgiões praticam algumas técnicas de cirurgia em que a abordagem ao cérebro é feita por dentro do nariz. Tá. Fecha parênteses. Nossa, a cavidade nasal é uma área praticamente sagrada. E agora eu quero falar, eu falei sobre o excesso do uso, agora a falta do uso, o uso pouco, que também é uma coisa que eu acho que nós sofremos bastante hoje em dia, nesse mundo praticamente virtual, que a gente está em ambientes fechados, muitas vezes desprovidos de qualquer cheiro, e ainda hoje, dia 3 de setembro de 2024, não é possível sentir cheiros através das telas. Talvez em alguns anos isso vá mudar. Também não sei como é que esses cheiros vão chegar até nós, mas se observa, veja. Se você percebe que cheiros você está sentindo, se você estimula seu olfato no dia a dia, de uma forma boa também. Você
pode perceber que a gente, inclusive, não está mais sentindo nem os cheiros de uma boa comida sendo preparada no fogão. Antigamente as famílias tinham isso diariamente, tinha alguém responsável pela cozinha e aquele cheirinho bom de um feijão sendo preparado, de um assado no forno, a gente não tem mais, porque a gente vive num mundo de comida congelada, esquentada no micro-ondas, que praticamente inibe o cheiro dos alimentos. Nós passamos, inclusive, por um período de pandemia Covid que foi muito interessante. Não me levem a mal, mas só para usar como exemplo da importância do cheiro, porque esse vírus ele atacou. Às vezes as pessoas sabiam que estavam com Covid simplesmente porque perdiam 2 grandes sentidos, tá? O olfato e o paladar. Se você foi uma pessoa que passou por isso, você pode lembrar a estranheza que foi não sentir mais cheiro. E esse sintoma foi um sintoma que ficou arrastado em muitos pacientes. Mesmo após toda a resolução do quadro viral, algumas pessoas demoraram meses a recuperar o seu sentido de olfato. E quão estranho era não poder perceber o mundo através dos cheiros. Inclusive, o quanto o nosso sentido do olfato participa trabalhando junto com o nosso sentido do paladar para que a gente possa entender os sabores. Quando a gente fica gripado, não sente cheiros, a gente diz não estou sentindo gosto nenhum na comida, né? Então, a falta de cheiros também é uma coisa que afeta a nossa saúde. O que seria o uso errado do sentido do olfato? Seria isso, expor ele prolongadamente a cheiros que não são bons, que são tóxicos para o nosso sistema. Pessoas que trabalham em ambientes tipo IML, ou trabalham em fábricas que manuseiam com coisas que não são boas para a saúde, pessoas que trabalham com venenos, com um monte de produtos que precisam usar EPI, inclusive, né, equipamento de proteção individual. Muitos desses equipamentos incluem máscaras. Para quê? Para proteger o teu olfato desse agressor. Então, aqui foi um pouquinho mais um devaneio, perdoem, eu não consigo fazer vídeos muito curtos, não. Agradeço quem teve a paciência de ficar comigo aqui até o fim. Aguardem o próximo vídeo, estarei falando sobre algum outro sentido. Um beijo na alma, namastê.